Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Nossa videoaula hoje vai trabalhar um pouquinho sobre arcos, ângulos, a ideia do grau, do radiano, né? A transformação de grau para radiano, a diferença, né, de medida de um arco, comprimento de um arco, que é uma coisa que sempre confunde muito, né? O aluno, quando a gente fala medida e comprimento, na cabecinha de alguns é a mesma coisa, e não é, ok? Então vamos começar, né, a definir. Então, bora lá. Eu tenho uma circunferência, ok? Na circunferência, digamos que eu marque um arcozinho aqui, ó, de centro O, e eu desenho um arco AB, ok? Eu quero que você determine, por exemplo, a medida, né, desse arco, né? Quanto vale esse arco AB, né? Qual é o tamanho desse arco AB? Aí você fala assim, mas o que vem a ser, professor, esse lance do grau, né? Porque a gente pode representar de duas maneiras, né, a medida do arco AB. Pode ser em grau, pode ser em radiano, que são os mais utilizados, né? São as duas medidas utilizadas. Só para lembrar, quando você era menorzinho, você aprendeu que um determinado tamanho, né, que já foi uma unidade de medida já definida para vocês, equivalia a 1 metro, por exemplo. Então você sabia que se eu pegasse, né, uma parte em que coubesse duas daquela ali, opa, então significa que eu tenho 2 metros. Ou seja, eu tenho duas vezes, né, o que eu tenho como uma medida unitária ali, ok? A ideia do grau é a mesma coisa. A ideia de 1 grau na nossa circunferência, né, o que vem a ser esse 1 grau? Ele é um arco de circunferência, 1 grauzinho, vai ser um arco de circunferência, né, que corresponde, na verdade, a 360 avos, equivale a 1 grau. Como assim, professor, 360 avos? É como se eu pegasse essa circunferência e tivesse dividido ela em 360 partes idênticas. Então, suponha que isso aqui, ó, é uma partezinha das 360. Então, essa partezinha, né, ela tem a medida desse arcozinho aqui, que eu vou chamar de, sei lá, XY, por exemplo, ela equivale a 1 grau, ok? Aí muitos de vocês vão falar, professora, tinha umas subdivisões mesmo. Depois a gente aprendeu, professora, que 1 grau, né, ele era o equivalente, por exemplo, a 60 minutos. E a gente aprendeu também que 1 minuto tem, na verdade, 60 segundos. Então, consequentemente, professora, 1 grau tem 3.600 segundos. Concordam? É verdade. Tudo bem, se isso existe, você fala assim, mas o que, né? Por que essa definição? Por que a gente tem que saber disso? Lembra quando você aprendeu metro? Então você aprendeu, por exemplo, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Lembra disso? A gente chama dos submúltiplos, ok? Então esses submúltiplos aqui do grau também são importantes, né? Que tenhamos o conhecimento deles também. Opa, eu apaguei aqui. Volta aqui. Aqui é equivalente a 1 grau. Tá, professora, mas vamos lá, explica melhorzinho isso aí, por favor. Galera, eu tenho aqui, ó, um arcozinho, tá? Com um ângulo alfa correspondente aqui. A medida desse meu arco AB, cuidado que eu não estou falando o comprimento, estou falando a medida desse arco, tá? Então vamos lá. A medida de um arco AB, ok? Ela equivale, na verdade, a medida do meu arco AB equivale à medida do meu ângulo. Deixa eu até botar aqui para vocês. AOB, que está representado por quem? Pelo meu alfa. Então, a medida, quando a gente fala a medida do arco, é equivalente à medida do ângulo, ok? Diferente de falar para você do comprimento do arco. Tranquilo? Então, a medida do arco, na verdade, é a medida do ângulo. Isso não é novidade para vocês já trabalharam com isso aí quando eram mais novos. Sim? Beleza. Só que vocês também trabalharam uma outra definição. Se eu sei que, né, a medida do ângulo, a medida do meu arcozinho, né, ela tem uma relação com o tamanho desse arco, a abertura desse arco, a gente verifica que a medida desse meu arco AB, ela vai estar relacionada, né, a uma razão. Ou seja, quantas partezinhas dessa aqui cabem aqui dentro.
Então é uma razãozinha. Como assim, professora? Seria como se fosse assim, uma razão entre o comprimentozinho, o comprimento do meu arco AB, ok? Em relação ao comprimento de uma unidade, né? Do unitário aqui, que no caso seria quem? Vou botar assim como sendo padrão, né? Que nesse caso seria o meu grau, ok? Beleza, então toda vez que eu fizer a razão do comprimento de um arco pelo comprimento padrão que eu estipulei, aqui pode ser o grau, eu podia ter inventado, sei lá, que esse tamanhozinho aqui era chamado de alenúmeros. Então você ia fazer a razão do comprimento AB em relação ao comprimento alenúmeros. Eu ia verificar quantos alenúmeros cabem ali. Então o tamanho daquele arco está relacionado ao alenúmeros, ok? E vem o radiano. O radiano também, né, é uma unidade já definida. O radiano, ele diz o seguinte, ó. Vou abrir um arcozinho aqui, tá? Ok? O radiano, a definição dele é a seguinte. Ele é um arco de circunferência, deixa eu botar aqui AB, centro O. Ele é um arco de circunferência, gente, cujo o comprimento dele é igualzinho à medida do raio da circunferência. Como assim? O comprimento, ó. Não estou falando da medida dele, estou falando do comprimento dele. Equivale, é igualzinho ao raio da circunferência. Toda vez que isso acontecer, significa que o arco em radianos equivale a 1 radiano. Então, 1 radiano é essa ideia, ok? Tá, professora, como assim? Ajuda aí, que tá meio confuso. Pensa comigo. Digamos que eu tenho uma circunferência, considera que é uma circunferência, tá, galerinha? Estou fazendo a mão aqui. Perfeitinha, ok? E que eu vá dar uma volta completa. Então, eu vou sair de A, vou dar uma volta completa, um giro completo, e vou chegar aqui, ó. Vou botar como chegando em B. Vocês, desde novinhos, vocês aprenderam o seguinte, que eu dei uma volta completa. Ah, professor, eu lembro que quando a gente dava uma volta completa, a gente andava 2πr. Você, na verdade, aprendeu lá nos seus laboratórios de matemática que quando você pega a razão do comprimento da circunferência pelo diâmetro dessa circunferência, sempre dava um número que é o nosso π. Lembra? Que ele era considerado para vocês aproximadamente 3,14. Para qualquer circunferência que você pegasse lá no laboratório de matemática, você pegava latinhas de tamanhos diferentes, lembra? E você chegava sempre num valor aproximado desse, não era? Então agora a ideia vai ser, vamos tentar trabalhar então convertendo grau em radiano, radiano em grau. Se eu sei que uma volta completa equivale a 360 graus, né? Ó, se eu sei que uma volta completinha é o equivalente a 360 graus, a minha pergunta é, uma volta completa equivale a quantos radianos? Né? Então, se eu dou uma volta completa, eu sei que eu ando 360 graus, o equivalente a um arco de 360 graus. Ué, professora, qual a ideia que você falou é a seguinte, ó. A medida, então, do meu arco AB, que é aquele arco que eu dei uma volta completa, você concorda que vai ser o comprimento da volta completa, que você sabe que é 2π o quê? R, não é? Beleza, se 2πr é justamente o comprimento da minha volta completa, não é a razão entre o comprimento da volta, né, o comprimento do arco, com o comprimento do meu arco base? O meu arco base, eu quero que seja em função de quem? Do radiano. Mas eu sei que o comprimento de 1 radiano, gente, é justamente o quê? É o valor do raio. Ué, então se eu simplificar o raio com raio, eu sei então que uma volta completa, a medida de um arco de 360 graus, é o equivalente ao quê? 2π radianos. A partir do momento que você sabe essa razão, essa equivalência, você pode usar, na verdade, regrinha de 3, né, razão e proporção, para transformar de grau para radiano ou de gradiano para grau. Você? Olha lá, como assim? Isso aqui a gente já fez da seguinte maneira. Olha só. Perguntando qual é a medida de um arco. Então, eu quero saber qual é a medida desse arco, alfa, que tem um comprimento de 18 centímetros. Beleza, então ele tem aqui um comprimento de 18 centímetros, onde essa circunferência tem um raio de 12 centímetros. Essa é a pergunta, ok? O que a gente sabe? Que a medida de um arco, vamos botar A e B para ficar bonitinho,
a medida do meu arco AB, ela é a razão, não é? Do comprimento do arco. O comprimento do arco, nesse caso, vale quanto, gente? 18. Dividido pelo comprimento base, né? O comprimento do arco base. Que, no caso, como eu estou trabalhando o meu arcozinho, eu vou trabalhar ele em radianos. Por que eu vou trabalhar em radianos? Por quê? Porque eu sei que quando o raio tem a mesma medida do comprimento, equivale a 1 radiano, certo? Então, o meu unitário agora, a minha unidade, né, a minha base de medida, vai ser o de radiano, de 1 radiano. Ah, professor, então é só pegar e dividir por 12. Se eu simplificar, era centímetro, centímetro, não é? Se eu simplificar aqui e aqui, ou se eu dividir logo, esse cara vai dar 1,5. 1,5 o quê, pessoal? Radianos. Ou seja, a medida desse arco AB, né, de comprimento 18 centímetros, equivale a 1,5 radianos. Então, a razão do comprimento do arco com o comprimento do arco que você tomou como base, seja um comprimento alenúmero, seja o comprimento em grau, seja o comprimento em radiano, entendeu? Essa razão vai te dar justamente o comprimento a medida do teu arco. Por que eu estou falando isso? Pensa comigo, ó. Olha lá, para converter então de grau para radiano. Eu viro para você, por exemplo, e falo assim, 60 graus ou 30 graus, vamos lá. 30 graus equivale a quantos radianos? Se eu quero representar em radiano e não em grau, como que eu posso fazer isso? Ué, professora, pelo que você acabou de explicar, se a gente sabe que 2π radianos equivale a uma volta completa, que é de 360, então eu posso pensar que 30 graus equivale a quantos radianos? X radianos. Concordam? Ah, é verdade, olha lá. Simplifica, pessoal. Simplifica. Aqui dá 12. Vamos lá. Você concorda, então, que o meu x seria justamente... Aqui deu 12, ainda dá para simplificar mais, né? Aqui, ó. Dá 1, aqui dá 6. Tá certinho? Apaguei ali? Não, né? Tá certinho. Ué, professor, então seria o equivalente a π sobre 6. O que, pessoal? Radianos. Então, se eu for representar 30 graus em radiano, é o equivalente a π sobre 6 radianos. Professora, mas eu me confundo, porque esse π não é 3,14? Cuidado, galerinha. A gente está trabalhando a medida do arco, ok? Então, a gente está trabalhando com a ideia de grau e de radiano. Se eu sei que 360 equivale a 2π radianos, você concorda, então, que a metade, 180, tem que ser a metade de 2π? Ou seja, tem que ser π radianos? E assim por diante. É uma razão, ok? Simples, simples, simples. Vamos começar a brincar um pouquinho, então, com essa ideia do que a gente falou de comprimento, para ver se está claro para vocês, né? Porque às vezes não está tão claro e a gente precisa treinar um pouquinho mais. Olha lá. Eu viro para você e falo assim, determine o comprimento do arco AB, tá? Está representado aqui por L, tudo bem? Determine o comprimento desse arco AB. Aí você pode pensar, esse arco está em grau. Então vamos treinar. Se eu quero transformar 120 graus em radianos, só para a gente pegar essa ideia, ou seja, equivale a quantos radianos? Vamos representar como alfa. Se eu sei que 360 equivale a 2π, olha lá, 360 equivale a 2π radianos, se eu aplicar aqui a razão, né, direta, você concorda que vai ficar 2π vezes 120 dividido por 360 vai ser o valor do meu ângulo alfa, né, do meu arcozinho, a medida do meu arco AB, ok? Em radiano. Bora lá, simplificando, simplifica aqui por 12, dá 1, aqui dá 3. Então, você vai descobrir que é 2π sobre 3, o quê? Radianos. Professora, não podia fazer mais rápido? Pensar assim, ó. Pensar direto, professora. 120 graus é que parte dos 360? Posso pensar assim? Pode, galera, não tem problema nenhum. Professora, quando eu penso assim, eu descubro que é 1/3 do todo, não é? O todo, galera, não é uma volta completa, não equivale a 2π radianos? Podia ter feito assim? Podia também. É a mesma coisa,
tá? Aqui eu só estou mostrando, né, a regrinha de 3, e que você já faria direto. Que fração do todo é aquilo ali. Beleza, eu descobri então que esse arco AB, que mede 120 graus, se eu quero representá-lo em radianos, ele equivale a 2π sobre 3 radianos. Só que agora presta atenção, ele quer que eu determine o comprimento, galera, do arco. Ele não quer que eu determine a medida do arco. O comprimento do arco, ele quer que eu diga quanto vale esse pedacinho preto aqui, o comprimento. Ué, professora, pelo que você explicou, a gente sabe que a medida de um arco AB é a razão do comprimento desse arco, vou chamar de L, tudo bem? Que eu não sei quanto é, né? Pela a unidade de medida que a gente escolheu, unitário. Se eu estou trabalhando com radiano, se a gente está trabalhando com radiano, você concorda então que se um radiano é justamente o comprimento quando o raio da circunferência coincide com um arco, o raio aqui não é 10? Então seria quanto aqui, pessoal? 10. Mas qual é a medida desse arco AB que a gente acabou de descobrir em radianos? 2π sobre 3, não é? É, professor, então calma aí. Então você concorda que o comprimento vai ser 20π sobre 3? O que, galerinha? Centímetros, porque eu estou trabalhando agora com comprimento. Eu não estou trabalhando com a medida do arco, ok? Então coloquem na cabecinha de vocês. É diferente, medida de comprimento. Olha esse outro exemplo. Calcular o comprimento do arco AB de 45 graus numa circunferência de quantos centímetros de raio? 8. Então vamos lá, vamos treinar. 45 graus, galerinha, seria que fração dos 360 do todo? Seria essa a primeira perguntinha. Ah, professora, 45, 360, dá pra gente simplificar, não dá? Dá, olha lá, simplifica o 45 com 360, vai dar 1/8. Então é 1/8 de uma volta completa. Uma volta completa é o quê? Né? 2π, 360 graus. Concorda? Porque eu sei que 2π radianos equivale a uma volta completa de 360. Então eu posso botar direto 2π sobre 8, posso simplificar, esse cara vai dar π sobre 4. Π sobre 4 o que, galera? Radianos. Então 45 graus equivale a π sobre 4 radianos. Professora, podia pensar de uma forma diferente? Claro, galera. 45 graus é que fração de 180 graus? Podia ser assim? Podia. Que fração que é? 1/4. Então é 1/4 de meia volta. A meia volta não é justamente representada por π radianos? Então seria π sobre 4 radianos. Pode também. Ok? A professora poderia pensar com 90 graus? Podia também. Mas vamos lá. Ele quer o comprimento. Eu já transformei grau em radiano. Eu já aprendi que a medida de um arco, AB qualquer, é a razão do comprimento desse arco, ok? Que eu não sei quanto é, dividida pela dividida pela unidade que eu tomei como sendo a minha unidade base de medida. Se eu estou trabalhando com a minha medida de arco em radiano, ou seja, π sobre 4 radiano, você concorda então que 1 radiano, se é em radiano, equivale ao tamanho do raio. Então, o comprimento de 1 radiano equivale justamente ao tamanho do raio. Simplifica, pessoal. Passa para lá. Qual vai ser o comprimento, né, desse arcozinho de 45 graus? Ué, professora, 2π. 2π o quê? Centímetros. Se eu for aproximar, galerinha, 3,14, 2 vezes 3,14, 6,28 centímetros. O que eu estou te dando, galera? Eu estou te fornecendo isso aqui assim, ó. Digamos que esse arco aqui é o de 45 graus, ou π sobre 4 radianos. Tudo bem? Eu estou te informando que essa medida, esse comprimento, equivale a 6,28 centímetros. É isso que eu estou te passando. Tranquilo? Então a gente está usando todas as ferramentas que a gente trabalhou até agora. Ou seja, saber como calcular a medida de um arco de grau para radiano, de radiano para grau, e saber calcular o comprimento de um arco. Tranquilo?
Olha lá, se eu virar para você e falar assim, calcule em grau a medida aproximada de um arco de 3 radianos. Como assim, professora? Como se eu estivesse dando para você um negócio assim, ó, pessoal. Estou te dando um arco de 3 radi. Tudo bem? Eu sei que aqui é o raio, que aqui é o raio. Tranquilo? Eu quero que você me determine esse arco AB aqui, que está em radiano, eu quero que você transforme ele para grau. Ah, professora, muito fácil. Se eu sei que 2π radianos equivale a um ângulo de 360, então, professora, 3 radianos vai ser o equivalente a que ângulo, né? Qual o valor do ângulo? Fácil, galerinha. Olha lá. Alfa vai ser igual a 3 vezes 360 dividido por 2π. Beleza? Simplifica aí, ó. 360 com 2 vai dar 180. Multiplica aí 3 vezes 180 e divide por aproximadamente 3,14. Nossa, professora, vai dar... Opa, desculpa, errei aqui. Volta. Vai dar aproximadamente 171,9 alguma coisa. Ou seja, vamos botar aproximadamente 172 graus. Ok? Professora, mas calma aí, agora você complicou a minha cabeça. Porque a gente estava trabalhando agora com um arco de 3 rádios. Então agora você está trabalhando com 3 radianos, ok? Eu queria que você determinasse a medida aproximada desse arco em grau. Então eu queria que você transformasse. Se a gente estava transformando de grau para radiano, a volta é a mesma. Também são razões. Beleza, galerinha? Deixar só mais, né, fortalecida essa ideia aqui para que vocês não vacilem, né? Cuidado, tá? Quando a gente fala em medida de um arco, quando a gente fala no comprimento de um arco, tá? Quando eu estou falando para vocês, ó, vou botar aqui, por exemplo, né, o nosso famoso arco AB, tudo bem? Ele tem um ângulo aqui, ó, correspondente a alfa, eu sei que aqui é o raio, que aqui é o raio. Vamos representar que o comprimento desse arco AB é representado por L, ok? Você concorda então que a medida do arco AB equivale justamente a esse ângulo alfa radianos? Tranquilo? Ok? Então você concorda comigo que a medida de um arco não é justamente a razão entre o comprimento e a unidade de medida padrão? Se a gente está trabalhando em radiano, eu sei que tem que ter a mesma medida, né, que o raiozinho, né, porque 1 rad é justamente a medida do arco quando o comprimento desse arco tem o mesmo tamanho do raio. Então esse nosso alfa aqui tem que ser justamente a razão, L sobre R. Beleza. Se eu quero descobrir, por exemplo, o valor do comprimento do arco, basta fazer alfa vezes R. Lembrando que esse nosso alfa tem que estar em radiano. Ok? Mas por que tem que ter em radiano? Justamente porque 1 radiano, galera, é justamente a medida do arco quando o comprimento dele tem o mesmo tamanho do raio. Então a gente associa ao raio da circunferência. Por isso que é interessante trabalhar, na verdade, em radiano, né? Muito mais fácil, né, trabalhar em radiano, muito mais simples do que trabalhar em grau. Alguém podia falar assim, professor, não podia fazer uma regra de 3? Adoro a regra de 3. Pode. Por exemplo, 2π radiano equivale a um comprimento de 2π raio. Concorda? Então, esse alfa radiano ali que eu quero equivale ao comprimento que eu chamei de L. Aí a professora simplifica logo. Então, calma aí. Alfa vezes R é igual a L, que é a mesma coisa. Concorda? Que é o mesmo esquema. Tranquilo? Então, meu 2π radiano era o meu comprimentozinho, dá no mesmo. Tranquilo? Bora, galerinha. Espero que tenha ajudado, né, a esclarecer um pouquinho sobre arcos e ângulos, graus e radianos, a ideia do que é medida e do que é comprimento de um arco, tranquilo? Para depois a gente poder seguir
adiante. Beijo grande e até a próxima.